Eu pensei que fosse apenas mais uma parada estratégica, dessas feitas para não chamar a atenção e seguir viagem no dia seguinte, mas uma chave entregue de forma apressada, um olhar que durou segundos a mais do que o normal e uma frase dita quase como um aviso mudaram completamente o rumo daquela noite. Quando a porta se abriu, eu entendi que algumas verdades não aparecem por acaso. Elas são colocadas no nosso caminho. Cheguei ao motel no início da noite, vindo de uma cidade maior, onde hoje concentro minha vida profissional e onde meu nome circula com certa facilidade. Escolhi aquele lugar justamente por ficar fora da rota principal, em uma cidade menor, de movimento previsível, onde quase todo mundo se conhece, mas finge não ver nada. O clima estava quente e úmido, o asfalto ainda soltava vapor do calor do dia e o prédio do motel mostrava sinais do tempo, pintura desbotada, iluminação irregular, arquitetura simples, pensada para funcionalidade, não para conforto. Era o tipo de lugar onde ninguém faz perguntas desnecessárias. Na recepção, uma funcionária me atendeu. Mulher jovem, postura correta, mas com um semblante sério demais para aquele horário. Pedi o quarto, entreguei o documento e aguardei. Ela digitou rápido, sem trocar palavras. Quando me entregou a chave, segurou minha mão por um instante a mais do que o normal. Olhou diretamente nos meus olhos e disse, em tom baixo, firme, sem emoção aparente: "Você precisa entender a verdade." Antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa, ela desviou o olhar, anotou algo no sistema e indicou o caminho até o quarto. Fiquei parado por um segundo, tentando interpretar o que tinha acabado de acontecer. Aquilo não soou como erro, soou como decisão. Dirigi até a vaga indicada, desliguei o carro e observei o corredor. Nenhum movimento fora do comum. Ainda assim, havia uma sensação incômoda de que aquela noite não seguiria o roteiro habitual. Caminhei até a porta indicada na chave, respirei fundo e girei a maçaneta. Quando a porta começou a se abrir, eu ainda não sabia exatamente o que iria encontrar, mas já tinha certeza de uma coisa: aquela chave não estava nas minhas mãos por engano. A porta se abriu lentamente, revelando um quarto que não estava vazio como deveria. A cama desarrumada, lençóis ainda marcados, uma bolsa feminina aberta sobre a cadeira e um paletó pendurado de qualquer jeito atrás da porta. O ar carregava um cheiro recente de perfume misturado com cigarro, algo que não combinava com uma simples troca de quarto. Fiquei parado por alguns segundos, tentando entender o que estava vendo. Aquilo não era vestígio antigo, era algo que tinha acabado de acontecer. Olhei o relógio no celular, o horário não deixava dúvidas. Fechei a porta com cuidado e observei os detalhes. Um copo com marcas de batom, 2 celulares carregando na tomada, um par de sapatos masculinos alinhados ao lado da cama. Nenhum daqueles objetos me pertencia. Ainda assim, havia algo estranhamente familiar naquela cena. Peguei um dos celulares sem pensar. A tela acendeu com uma notificação. Um nome que eu reconhecia imediatamente. Alguém do meu círculo profissional. Alguém que oficialmente jamais estaria ali. O coração acelerou. Aquilo não era apenas uma traição comum, era um risco calculado, um encontro que, se viesse à tona, poderia comprometer não só relacionamentos pessoais, mas reputações construídas ao longo de anos. Devolvi o celular ao lugar e saí do quarto como entrei, sem fazer barulho. Caminhei de volta até o carro, tentando manter a calma. A frase da funcionária ecoava com mais força agora: "Você precisa entender a verdade." A verdade, ao que tudo indicava, era maior do que eu imaginava. Entrei no carro, mas não liguei o motor. Fiquei ali, em silêncio, tentando organizar os pensamentos. A tentação de simplesmente ir embora era grande, mas algo me dizia que aquela história ainda não tinha terminado, e que talvez eu estivesse ali não como vítima de um erro, mas como parte de algo que precisava ser visto. Alguns minutos depois, meu celular vibrou, uma mensagem curta, sem identificação. "Volte à recepção, sozinho." Reconheci o número do motel. Desci do carro e caminhei de volta, sentindo o peso de cada passo. O corredor parecia mais estreito agora. A iluminação fraca destacava ainda mais o desgaste das paredes, como se aquele lugar tivesse presenciado histórias demais para permanecer neutro. A funcionária me esperava atrás do balcão.
Assim que me viu, trancou a porta de vidro e falou antes que eu dissesse qualquer coisa. Não foi a primeira vez, disse ela, nem a segunda. Contou que aquele quarto era usado com frequência por pessoas que sempre chegavam separadas, em horários diferentes, evitando cruzar olhares. Registravam nomes distintos, pagavam em dinheiro e pediam discrição absoluta. Ainda assim, deixavam rastros impossíveis de ignorar. Ela hesitou por um instante antes de continuar. Disse que reconheceu meu nome no sistema, sabia quem eu era, conhecia minha trajetória profissional e entendeu imediatamente que eu estava sendo mantido fora de algo que me envolvia diretamente. A chave errada foi o único jeito que eu encontrei, confessou. O sistema apaga tudo rápido. As pessoas saem achando que ninguém percebeu. Naquele momento, compreendi que o quarto não era apenas um cenário de traição. Era uma peça de um jogo maior, sustentado por silêncio e conveniência. Se você estivesse no meu lugar até aqui, o que faria? Teria ido embora ou teria voltado para ouvir a verdade? Agradeço por você ainda estar aqui. Histórias como essa não se revelam de uma vez, e o que vem agora muda completamente o sentido de tudo que foi visto até aqui. O melhor ainda está por vir. Saí da recepção com a sensação de que algo dentro de mim tinha se deslocado do lugar. Não era apenas raiva ou decepção, era a constatação fria de que aquela situação vinha sendo construída há muito tempo, longe dos meus olhos, mas perigosamente próxima da minha vida. Voltei ao quarto, que oficialmente era o meu. Fechei a porta e sentei na cama sem acender as luzes. Peguei o celular e comecei a ligar os pontos. Datas, ausências justificadas, reuniões prolongadas, viagens que sempre começavam e terminavam de forma estranhamente conveniente. Tudo passou a fazer sentido com uma clareza incômoda. Minutos depois, ouvi passos do lado de fora, vozes abafadas, uma risada contida. Reconheci imediatamente uma delas. Não precisei ver o rosto para ter certeza. Aquela pessoa fazia parte do meu cotidiano, frequentava minha casa, apertava minha mão com naturalidade e falava em lealdade com facilidade. Pela primeira vez, entendi o verdadeiro peso da frase que a funcionária tinha me dito. Eles não vinham separados apenas por estratégia, vinham separados porque acreditavam que ninguém ousaria cruzar as informações, que cada um ficaria restrito ao próprio papel. Mas alguém decidiu quebrar o protocolo. E quando a verdade aparece, ela não pede licença, ela ocupa espaço. Na manhã seguinte, deixei o motel sem fazer alarde. O céu estava encoberto, pesado, como se a cidade inteira carregasse o mesmo silêncio que eu levava comigo. Paguei a estadia, devolvi a chave e, por um breve instante, nossos olhares se cruzaram novamente. A funcionária não disse nada, não precisava. O recado já tinha sido entregue. Dirigi de volta pensando no quanto aquela verdade não tinha sido criada ali. Ela apenas foi revelada. As escolhas, as traições e os acordos silenciosos já estavam em curso muito antes daquela noite. O motel era apenas o ponto de encontro, onde tudo se tornava visível para quem estivesse disposto a enxergar. Nos dias que se seguiram, as peças começaram a cair sozinhas. Conversas interrompidas, explicações mal construídas, distanciamentos repentinos. Não houve confronto imediato. Houve observação, houve silêncio estratégico. Às vezes, entender a verdade é mais poderoso do que expô-la. Com o tempo, percebi que aquela chave não abriu apenas uma porta física. Ela abriu uma compreensão amarga, porém necessária. Algumas pessoas constroem vidas paralelas, acreditando que o controle é eterno. Mas sempre existe alguém nos bastidores, alguém que vê o padrão, que enxerga o que se repete. E, ocasionalmente, essa pessoa decide intervir. Hoje, quando passo por aquele trecho de estrada, lembro que não foi uma funcionária que me entregou a chave errada. Foi alguém que se recusou a continuar fingindo que não via. E graças a isso, eu pude entender a verdade antes que ela me consumisse por completo. Se você estivesse no meu lugar, teria preferido nunca abrir aquela porta? Ou agradeceria por finalmente saber?